Olá, queridos, estamos no ar com mais um Conversa Pública, o nosso momento delícia de todos os dias, onde, quando, a gente pode conversar sobre temas que façam diferença para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, especialmente nesse tempo e nesses dias em que a Boas Novas, nossa querida Boas Novas, ela faz 30 anos transmitindo Jesus, abençoando vidas, 30 anos no ar, levando até você uma informação de qualidade centrada na palavra de Deus. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. No último censo, a gente já tem falado isso aqui algumas vezes, o último censo, ele mostrou que 1/4 da população brasileira, ela é cristã evangélica. E esse censo que está terminando agora, com certeza, ele vai nos mostrar um número ainda maior da participação, da quantidade de evangélicos na população brasileira. Mas a pergunta que não quer calar o tempo todo é: qual a diferença que faz no dia a dia, nos relacionamentos, na vida do nosso país, essa mudança, essa quantidade de cristãos evangélicos durante os nossos dias? Será que está difícil da gente praticar o evangelho? No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos conversar sobre a importância da Bíblia para os nossos dias e como é possível fazer, o que é possível fazer para que a gente possa, de fato, viver os ensinamentos de Jesus, porque, na verdade, é isso que transforma. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer enorme de receber aqui no estúdio o pastor Israel Belo de Azevedo, ele que é graduado em filosofia, já escreveu vários livros que eles são publicados pela edição Vida Nova. Ele é jornalista desde 1970 e atualmente é pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. E o pastor Israel, ele está num trabalho muito especial, escrevendo, mais uma Bíblia, ou transcrevendo a Bíblia numa linguagem mais acessível, de modo que a gente, além de ler, além de falar, a gente possa realmente entender aquilo que a Bíblia traz para a nossa vida. Pastor Israel, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco aqui no Conversa Pública. Muito obrigado, Celeste, toda a equipe dessa emissora, essa rede. Prazer em saber que estou aqui no aniversário número 30 desta emissora. Eu acho que eu vi os começos, tenho esta impressão. E, de fato, você introduziu dois assuntos, Celeste, que parece que não têm relação, que é, no Conversa Pública, coloca-se logo essa questão, se o público é tão quantitativamente significativo, isso tem uma repercussão qualitativa. Como as duas coisas se encontram? Penso que tem muito a ver com as traduções da Bíblia disponíveis. Porque muitas partes da Bíblia, Celeste, são metáforas. Ora, como se lê uma metáfora? Como uma metáfora. Vou dar um exemplo bastante simples. A espada. Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Essa palavra espada, neste contexto aqui, é utilizado por Jesus como uma parábola de divisão, porque a espada divide. Então, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, a divisão. Numa família, alguns aceitarão o evangelho da graça de Deus e outros não aceitarão. É isso que ele está dizendo. No entanto, algumas pessoas pegam a palavra espada, não a interpretam, não a leem
menos que uma interpretação, mais uma leitura mesma, como uma metáfora, e toma no sentido literal, que está longe, esse é o ponto, totalmente longe do propósito de Jesus. E aí acham que nós estamos autorizados contra isso ou contra aquilo em pegar uma espada, porque Jesus veio trazer a espada. Não é isso que ele diz, é uma metáfora. E metáfora conduz a uma outra palavra. Esse é o sentido da palavra metáfora. Vou dar um outro exemplo que traz muita confusão e dificuldade. Você sabe, parece que os romanos tinham grande dificuldade com o cristianismo, porque achavam que o cristianismo era uma prática que suscitava o canibalismo. Porque Jesus diz assim: quem não comer o meu corpo, quem não beber o meu sangue, não tem participação comigo no reino de Deus ou não é salvo. Eu penso que, nesse caso, todos os leitores da Bíblia entendem que comer o corpo de Jesus, beber o sangue de Jesus, é uma metáfora. Para quê? Para o sacrifício, carne, pão, que ele fez na cruz em nosso lugar, para o sangue derramado também em nosso lugar. Tanto é que na ceia do Senhor, nós ritualizamos essas palavras como bebam em memória de mim. Mas, de novo, um leitor está passando na rua ali, aí ouve num programa de rádio, numa igreja, uma pessoa falando: comam o corpo de Jesus, bebam o sangue de Jesus. Vou mandar prender, né? Porque é um canibal ali falando de si. Então é importante que todos nós possamos ter uma versão que seja fiel ao sentido do texto, não necessariamente às palavras do texto. E aqui vou encerrar para você poder fazer alguma outra consideração. Uhum. Nós precisamos de ajudar as pessoas a não idolatrarem as versões. Uhum. As pessoas perguntam: qual é a mais fiel? SBB é fiel, Trinitária é fiel, NVI é fiel, todas são fiéis. Agora, qual que nós conseguimos entender? Tem a ver com o nosso vocabulário. Nós temos vocabulário mais antigo, nós entendemos. Tão recentemente, eu estava num grupo, Celeste, e alguém leu um texto bíblico com a palavra concupiscência. Pessoas de 50 anos de igreja. Aí eu perguntei, em tom de brincadeira, o que é concupiscência? Silêncio total. Mas quantas vezes esse texto foi lido, citado, decorado, mas hoje o que ele significa? Então, por isso não podemos nos prender a uma Bíblia. Estou aqui com uma que é muito boa, é a que eu ultimamente tenho usado, é a da Sociedade Bíblica do Brasil, versão Nova Almeida Atualizada, ONA, de 2017. Excelente. Mas ainda tem aqui expressões que eu mesmo, às vezes, não consigo entender. Eu quero dizer para vocês que estão nos acompanhando aqui que o Conversa Pública você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão, que está presente em todas as capitais do Brasil, pode assistir também pelo nosso site, www.boasnovas.tv, pode assistir em podcast, pode assistir pelo YouTube e também pela Rádio Boas Novas 105.9, que embora esteja situada mais na região dos lagos, ela está em podcast, ela está nos melhores aplicativos no seu celular e acompanha você para onde você for e onde você estiver. Conversando aqui com o pastor Israel Belo, ele que está escrevendo a Bíblia numa linguagem mais acessível, no esforço de trazer compreensão sobre aquilo que a Bíblia nos ensina, a mensagem real que a Bíblia nos traz. Pastor, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido em todos os tempos? Continua sendo entre os mais vendidos, o mais vendido, o mais lido. E como você observou, a pergunta é:
o mais compreendido, eu acho que esse é o esforço que nós temos que fazer. Você lembrou muito bem, porque a Bíblia tem uma sonoridade. Nós gostamos de uma certa versão, porque o nosso ouvido já se acostumou com ela. Mas o que é que o texto significa? E, Celeste, eu estou preocupado também com as novíssimas gerações. Vou, talvez, chocar você agora. Qual é o versículo mais conhecido em toda a Bíblia? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará? Não tenho o que discutir. Mas Senhor, hoje, ninguém mais chama as pessoas de Senhor. Você não me chamou de Senhor, eu não lhe chamo de Senhora. Os filhos não chamam mais seus pais e avós de Senhor. Se está certo ou está errado é outro assunto. Mas o Senhor não faz parte mais do nosso diálogo e cada vez vai se afastar mais. Só está, digamos assim, com relação a autoridades. Segunda coisa, meu pastor. Se você pegar uma criança da minha igreja, da sua igreja, e fizer um teste, perguntar o que é um pastor para você, que ela vai responder, se for de nossa igreja, é o pastor Israel, ou é o pastor Davi, que é o nosso pastor de crianças, ou o pastor Vitor, não é? Por exemplo. Aí, não, é no outro sentido. Aí eu tenho que explicar. Só que ela nunca viu uma ovelha, ela nunca viu um vaqueiro, ela não sabe o que é isso. A imagem não é rica para ela. Para um povo rural, a imagem era riquíssima, dizia tudo. Mas para nós, de outra cultura, não. Eu me lembro que levamos a um acampamento umas crianças, elas foram ordenhar vacas. Aquilo foi assim um bálsamo, algo inesquecível para elas, porque aquilo só no cinema, só na televisão. Então, o Senhor é meu pastor. Hoje, não comunica como comunicou ao tempo do autor e cada vez mais vai comunicar menos, porque a nossa cultura é diferente, tecnologia é diferente, linguagem é diferente. E as palavras morrem, e as palavras nascem. Por isso, sempre precisamos de uma versão que fale a nossa língua, a língua que nós falamos no dia a dia. Porque, Celeste, uma coisa que está na introdução, inclusive, dessa Bíblia, que estou preparando para publicar o primeiro volume, que são os Evangelhos, em maio, eu digo claramente o seguinte: Deus inspirou a Bíblia para se esconder ou para se revelar? Óbvio que ele escreveu, inspirou, ditou, qualquer termo que queiramos usar, para se revelar, não para se esconder. Este é um ponto. Mesmo Apocalipse, que quer dizer revelação, mas parece que é escondimento, é segredo. Não tem segredo na Bíblia. Eu quero só ler um texto para você aqui. Provérbios. Eu fiz a nova versão de Provérbios, já todo ele. 23, 10. Vamos lá. Celeste, um teste para você, leitora da Bíblia há décadas, tanto é que me chamou de senhor. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Marcos antigos? Campos dos órfãos? O que vem a ser isso? Verdade, não é? Então nós temos que buscar uma maneira de dizer a mesma coisa, e a mesma coisa é: viva de modo justo, pratique a justiça, porque senão Deus vai cobrar de você. A ideia é essa daqui. Mas e a interpretação disso é fundamental, porque isso não significa nenhum aspecto de que você tem que ser um tradicionalista, de que você tem que seguir rigidamente as tradições. Isso é um conceito, é um princípio de vida que ele traz a vida com qualidade, né? É você viver com respeito, você não remover os marcos antigos, é você obedecer a certos princípios e valores que eles são verdades que não podem ser mudadas. Ou seja, com absoluta certeza. Não invente as suas próprias regras, siga as regras. É isso aí. Isso aí. Nós todos estamos querendo inventar regras. A minha regra é essa. Não, nós vivemos em sociedade e nós temos, no nosso caso, que cremos, nós temos uma perspectiva
de uma autoridade última, a Bíblia Sagrada, que vem de Deus, a fonte é divina. É nesse sentido que temos sempre que ter em mente essa visão. Como o estudo da Bíblia pode e deve ser incentivado atualmente, pastor? O que é que está faltando, além dessa compreensão mais clara da palavra de Deus? Celeste, eu acho que uma boa pesquisa que não foi feita é a seguinte. A maioria das igrejas tem uma coisa chamada escola bíblica. Aí os nomes podem variar. Escola bíblica. E é um horário, geralmente no domingo, depois tem o culto. A pergunta de uma pesquisa é a seguinte. Vamos pedir ao IBGE para colocar isso no seu próximo censo 2030. Você participa da escola bíblica da sua igreja? Pergunta. Segunda pergunta. Você participa do culto da sua igreja? E provavelmente nós vamos ter 3 ou 4 vezes mais pessoas participando do culto do que da escola bíblica. Então, isso aí é uma defasagem muito significativa, porque o culto é muito bom, o culto, vamos usar a palavra, é gostoso, mas o culto é curto, dura 1h30, 2 horas, não dá tempo de expor a Bíblia com profundidade, por razões evidentes da brevidade do tempo. Então, nós precisamos criar espaço, e ninguém ainda encontrou um espaço melhor do que a escola bíblica, seja ela dominical, sabatina ou qualquer outro dia. Mas nós precisamos desse espaço com professores preparados, com alunos apaixonados. É isso que nós precisamos. E versões que as pessoas consigam entender sem fazer força. Porque a Bíblia é simples. Você sabe que o grego do Novo Testamento é chamado grego do povão. Eles não usaram Paulo, Lucas, eles não usaram o grego do Aristóteles. Eles usavam o grego que falava no mercado, um grego simplão. Então a Bíblia tem que ser simples, na linguagem que todo mundo possa entender. Penso que isso vai quebrar muitas barreiras se nós tivermos essa perspectiva da simplicidade da revelação. A Bíblia é simples. Boas novas, 30 anos no ar, levando até você as boas novas de Cristo, simplificando o entendimento da palavra, alcançando pessoas nos lugares mais distantes do nosso país, avançando pela fé. Pastor Israel Belo, o senhor tem buscado incentivar a leitura e o estudo bíblico, não apenas através da escola bíblica, através do púlpito da igreja, mas também através do estudo bíblico, através de publicações de livros, através 10 vezes, né? Mas também com a publicação de livros específicos. Qual a motivação do senhor para essa publicação, essa entrega de conteúdo informativo da Palavra de Deus? Bom, eu fui criado na Palavra de Deus. Eu sempre amei a Palavra de Deus. Eu considero ainda que a Bíblia é a fonte de autoridade para nós. Celeste, se eu quero ser feliz, eu tenho os princípios aqui. Todos. Todos estão aqui. E eu quero que os meus amigos também vivam esses princípios. Sabe por quê? Eu gosto da seguinte imagem. Quando eu obedeço a um mandamento de Deus, eu não mudo quem Deus é, porque Ele é perfeito. Não tenho o que fazer mais. Agora, eu não. Quando eu obedeço, eu beneficio a quem? A Deus? Não. Amém. Eu me beneficio. Então, eu vejo tantas pessoas numa vida sem qualidade, para usar a sua expressão, do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista material. Pessoas que, se lessem esse livro, teriam as suas vidas completamente revolucionadas. Este é um ponto. Vou dar um exemplo bem simples. Eu estou vendo uma série, eu gosto muito de filmes históricos, uma série atual sobre uma dômina, uma senhora da Roma antiga, até antes de Cristo. E eu fiquei vendo
como a mulher era tratada pela elite e pelo povo entre os romanos. Aí eu leio o apóstolo Paulo e digo, esse homem estava à frente do seu tempo. O homem realmente coloca a família, ele muda tudo. Você sabe, por exemplo, vendo esse filme, que quando nascia uma criança, aspas, o dono da criança era o pai. E a mãe perguntava assim, você quer que ele viva ou que ele morra? Que horror. Que horror! Quem acaba com isso? A palavra de Deus. Acabou com isso. Então, eu também lamento, Celeste, estamos aqui nessa conversa pública, que muitas pessoas hoje têm depreciado a Bíblia como arcaica, como antiga, como superada. Mas quando eu leio esse livro, eu acho que nem cheguei a ele ainda, ele está na minha frente, está há alguns anos na minha frente para eu buscar. É verdade. Então, por isso que eu valorizo tremendamente esse livro como um fundamento da minha vida pessoal e como um fundamento da civilização. Mas é preciso ser bem lido e bem entendido. Nessa questão da atualidade da Bíblia, a gente já estourou o nosso tempo, tá? Mas eu vou aí avançar um pouquinho aqui, com a permissão da minha diretora. Eu li uma pesquisa essa semana falando sobre o desvendamento, né, do genoma humano. E aí vem lá 3 páginas de explicação sobre isso, né? Desvendaram, agora já se sabe decodificar o ser humano, etc, etc, só que não, porque tem isso e aquilo. No fim das 3 páginas, para dizer assim, é impossível decodificar o genoma humano. Por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa é um indivíduo. Grande novidade, né? Isso está na Bíblia desde o início de todos os tempos, desde o início. Pastor, deixa eu ir atropelando aqui para dizer o seguinte, o senhor está transcrevendo a Bíblia numa linguagem mais acessível, para quando a gente vai poder ter esse material e desfrutar dele? Bem, eu pretendo publicar o volume 5, que é o primeiro volume dos Evangelhos, no mês de maio de 2023. E na virada de 2023 para 2024, a segunda parte dos Evangelhos de Atos a Apocalipse. Então, a cada semestre, eu pretendo publicar um grande volume. O terceiro, na sequência, espero que seja os poéticos, que eu já também traduzi os poéticos. Faltam só o livro de Jó, dificílimo. Mas eu achei que Provérbios seria muito difícil, mas Deus me abençoou, eu acho que consegui ter um bom resultado. Aí, depois, o Pentateuco, os históricos e os proféticos. Não sei a sequência ainda, mas essa é a ideia. Em maio de 2023, eu pretendo publicar pela editora Prazer da Palavra, que é a minha própria editora, o primeiro volume, que é o 5º, contendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu conto muito com as suas orações para que esse projeto possa ir adiante, para que possa chegar a presídios, a hospitais, a quartéis, a famílias, a igrejas, onde a Bíblia pode entrar e mudar as coisas. Esse é o meu propósito e conto, repito aqui, com a sua intercessão nesse sentido. Amém, amém. Pastor, a gente efetivamente está encerrando o nosso programa, mas mesmo assim eu vou lhe dar 30 segundos para as dicas finais de como a gente pode deixar, que a gente pode deixar aqui para levar o estudo bíblico a sério. Sempre que você ler um texto bíblico, você se pergunte a si mesmo, meu Deus, o que é que o Senhor quer de mim? Meu Deus, o que esse texto quer dizer para mim? Não é só uma compreensão intelectual, é uma compreensão existencial. O salmista diz assim, eu tenho Deus eterno sempre diante de mim. Eu tenho mesmo. Eu só penso nele na hora da aflição. Então, a Bíblia sempre nos coloca uma pergunta que eu preciso responder. Se eu leio uma parábola como a do bom samaritano, que passaram pessoas, não deram a mínima, e um deu, eu sou quem nessa parábola? Eu sou os que não deram atenção, deixaram o homem lá como morto, ou eu sou aquele que recolheu o homem, colocou no seu animal e pagou a conta dele? Quem sou eu? A Bíblia é esse desafio.
Verdade, a Bíblia é palavra viva, né? E ela sempre tem uma mensagem individual. E a cada vez que a gente lê, ela fala conosco de uma forma precisa e para aquele momento, não é mesmo? Pastor, muitíssimo obrigada pela sua presença conosco aqui hoje, pela participação aqui conosco. Que Deus abençoe e que essa obra possa realmente vir ajudar muitas pessoas a compreenderem cada vez mais e praticarem a palavra de Deus. Obrigadíssima pela sua presença. Tá Muito bom? obrigado. Obrigada a você também que participou conosco. Ore por essa obra, ore por esse trabalho e ore também pela Boas Novas, que está aí há 30 anos abençoando vidas. Até a próxima.